Vamos abrir Jeremias 36. Versículos finais dele, da parte final do capítulo, e hoje a gente vai falar do comecinho dele. A parte final do capítulo é aquela parte em que Baruque vai ler no templo os de Jeremias até aqueles e ele lê para as pessoas e alguém ouve, chama os líderes, os príncipes, eles ouvem a leitura. A gente tem que mostrar isso para o rei, porque é uma coisa séria. Muitas ameaças do juízo de Deus chegando, e isso é caso de atenção do rei. Mas, Baruque, o negócio eu acho que vai ficar feio para vocês. Se o rei não gostar, vai ser arriscado para você e para Jeremias. Então se escondam, deixa aqui comigo e fujam. E foi o que eles fizeram. E apresentaram então para o rei, começaram a ler. O rei era Jeoaquim nessa época, um rei mau que reinou durante 11 anos em Judá, em Jerusalém. Enquanto estava sendo lido aquilo, ele não gostou, pegou um canivete do escriba e começou a cortar aqueles escritos e depois jogou no fogo. E aí então o Senhor define o destino de Judá como que dissesse, até agora eu avisei que eu enviaria o juízo, mas não tinha dito quando. Agora eu vou dizer quando, vai ser agora. Vai ser nessa geração aqui. E alguns anos se passam. Nos dias de Jeoaquim, Nabucodonosor invade Jerusalém mais uma vez. E aí fica um irmão de Jeoaquim no trono. E aí, no final dos dias dele, Nabucodonosor volta de novo. E aí destrói Jerusalém de vez. Leva o povo cativo para a Babilônia. E só muitos anos, muitas décadas depois, o povo é libertado para voltar a Judá. E só uma pequena porção acabou voltando. O começo do livro, o começo do capítulo é diferente. Se o final trata da leitura do texto que Jeremias ditou para Baruque, o começo do capítulo fala do registro disso. E a gente vai ver através disso a importância da palavra de Deus. E o modo como o processo da palavra de Deus foi dado a nós e se torna uma ferramenta de pregação. Dos irmãos, falei para abrir a Bíblia, a gente vai ler o texto e vou falar um monte de coisa durante quase uma hora. Ou mais de uma hora. Se for o pastor Marcos, bem mais de uma hora. E daí? Que direito eu tenho de falar alguma coisa para os irmãos? Nenhum, se não for baseado na palavra de Deus. E esse é um texto, os versículos 1 a 8, vão mostrar para a gente como esse processo da revelação de Deus, do registro e do uso disso, se torna uma norma, um padrão para a igreja. E tem que ser mesmo. Essa semana, eu acho que a Jovem Pan noticiou que o presidente da Colômbia, aquele presidente das Farc, deu uma de teólogo, né? Ele quis fazer uma teologia. Ele disse que, nas palavras dele, Jesus fez amor, né? E morreu rodeado de mulheres. Segundo ele, Jesus tinha um caso com Maria Madalena. Essa é a teologia das Farc. Mas a gente fala, mas o cara é incrédulo lá, o que a gente vai esperar de alguém que não conhece a Deus, de alguém que não conhece a salvação, de alguém que não tem isso? O que a gente vai esperar de alguém assim? Só isso. Mas na quarta-feira nós tivemos um irmão pedindo oração e compartilhando ter levado seu filho numa programação acadêmica, onde um pastor batista deu uma palavra. E essa palavra, segundo ele, foi desastrosa. Acabou com a inerrância das Escrituras, criticou a interpretação das Escrituras
da maneira normal, ler e aplicar. Aquela velha história de a Bíblia não serve mais para os dias de hoje, temos que atualizar as Escrituras. Atualizando não só as Escrituras, mas a vida cristã ao lixo, à podridão do mundo moderno. Um pastor batista presente numa igreja a alguns quilômetros daqui. Não está longe de nós, não está fora das portas da igreja de Deus. Por isso esse texto é tão importante numa manhã o que nós chamamos de escola bíblica dominical. Por que eu venho numa escola bíblica? Porque a Bíblia tem a necessidade de uma escola que a ensine. E por que eu tenho que frequentar essa escola? Porque eu preciso aprender a palavra de Deus. Vamos ver então. Abra aí Jeremias 36, versículos 1 a 8. Texto curto. Diz assim: no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, e venham a converter-se cada um do seu mau caminho, e lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Jeremias ordenou a Baruque, dizendo: eu estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e do rolo que escreveste, segundo o que ditei, lê todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, no dia do jejum, e também as lerás diante de todos os de Judá que vêm das suas cidades. Pode ser que as tuas humildes súplicas sejam bem acolhidas pelo Senhor, e cada um se converta do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. Fez Baruque, filho de Nerias, segundo tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias e o profeta, e leu naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. Nesse texto a gente vai ver como as Escrituras, como a palavra de Deus, ocupam um papel central na pregação do Evangelho e em tudo que nós falamos a respeito do Senhor e a respeito de Jesus. Nossa sequência de estudo, nossas divisões, vão abordar 3 etapas do processo de proclamação da palavra de Deus, conforme dito nesse texto. Esse texto é interessante porque ele é o único texto que mostra acontecendo o processo de revelação e de registro da palavra do Senhor. Nos outros, a gente chega a isso por uma implicação natural, mas nesse aqui esse processo é descrito, sendo que o primeiro deles é o que Deus ordena o registro das Escrituras. Deus revela a sua palavra e ordena o registro. Isso a gente vai ver nos versículos 1 a 3. Da parte do profeta, o que ele vai fazer? O segundo ponto: o profeta transmite a palavra fielmente, ele registra corretamente tudo que o Senhor fez. Aqui no caso de Jeremias, ele pediu uma ajuda para Baruque. Por que será que ele pediu ajuda? Alguns diziam que ele não sabia escrever. Sabe, não há muito respeito por essa posição, mas é possível. Quem conheceu Jeremias de perto, o fato é que ele usou um amanuense, um escriba, e ele ditou tudo para Baruque, ele escreveu tudo certinho. Jeremias foi fiel na transmissão do que Deus ensinou no registro da palavra. E finalmente, a gente vê a parte de Baruque, que é a palavra é pregada para gerar arrependimento.
A primeira parte está nos versículos 1 a 3, a segunda parte no versículo 4, a última parte nos versículos 5 a 8. Então veja aí o primeiro ponto, Deus ordena o registro da palavra. Aqui está no começo ainda do reinado de Jeoaquim, isso aqui é mais ou menos o ano 609, talvez, ou 605 antes de Cristo. O versículo 2 diz assim: toma um rolo, é o Senhor dizendo, toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que falei, desde os dias de Josias até hoje. Os dias de Josias foram até o ano 609, quando ele morreu diante de uma batalha contra um faraó chamado Neco, que estava indo para o norte, enfrentar a Babilônia, ajudar os exércitos assírios lá no norte, lá no nortão, com a esperança de vencer a Babilônia lá, antes que a Babilônia viesse ao Egito. Coisa que depois aconteceu, ele não foi capaz de impedir isso. Mas não sabemos por que Josias quis fazer gracinha nisso e falou: não, você não vai andar pela minha terra, aqui eu não deixei passar, você não tem o visto, eu vou deportar você, né? O faraó Neco falou: Josias, você não tem nada a ver com o negócio, você tem que parar de arrumar essas confusões, não teve jeito. Ele foi lá, acabou morto. Então o filho dele toma o seu lugar, ele reinou só 3 meses, o faraó no retorno de perder a batalha levou esse filho embora, e quem ficou foi esse Jeoaquim. O 4º ano deve ser o ano 605, quando a Babilônia se consolidou como novo império, e quando Nabucodonosor venceu a Assíria de vez. A Babilônia estava para invadir pela primeira vez Jerusalém e Judá. E Jeremias estava avisando isso, arrependam-se, isso é um sinal de um juízo de Deus que está para chegar. Até aí, Jeremias já vinha pregando desde os dias de Josias, talvez perto de 627, 625, até 605, são uns 20 anos pregando a palavra de Deus. O que ele pregou até aí? É possível que os capítulos 1 a 20, talvez tirando o 13, né? Os 19 capítulos desse início, mais o capítulo 22, o capítulo 26, o capítulo 35, né? Uns 22 capítulos já tinham sido palavras do Senhor reveladas a Jeremias e pregadas aos moradores de Judá. Todas elas rejeitadas. Agora Deus chega e fala para ele: você vai pegar tudo isso que eu te falei e vai registrar num livro que vai ser lido. Então aqui é a primeira etapa de como a palavra de Deus chega até o ponto da pregação. Primeira etapa, Deus revelou e ordenou o registro. Tá certo? Então isso aqui é a palavra de Deus, inspirada pelo Senhor, movida pelo Senhor, revelada pelo Senhor. É o registro, é a preservação das verdades de Deus. Razão pela qual nós devemos tê-la na mais alta conta. Isso aqui não é a visão de homens do passado. Nós estudamos muitos livros, muitos bons livros de homens do passado, homens do presente, livros muito úteis. Né? Livros muito bons, e não é errado, você pode ler e aprender, deve fazer isso. Mas nenhum deles conta com o status de inerrância. O próprio autor, por melhor que seja, pode ter errado em alguma visão. Na Bíblia isso não aconteceu. E esse é um dos fatores marcantes que fez com que a canonicidade dos livros fosse reconhecida pela igreja. Diferente, por exemplo, dos livros apócrifos, os livros que não entraram na Bíblia. Por exemplo, o livro de Macabeus. Enquanto Paulo chega e fala, ó, quem se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento de Deus o que vos escrevo. Paulo com toda a confiança sabia que aquilo era a palavra de Deus, ele estava escrevendo, mas movido pelo Senhor para escrever o que era certo.
o livro de Macabeus, que é um livro histórico, né? Conta para a gente uma parte do período interbíblico, né? do que aconteceu entre o final do Antigo Testamento e o começo do Novo, um pedaço ali. Ele é histórico, tem valor, mas ele não tem aquele grau de inerrância e canonicidade por causa das próprias evidências internas. O próprio autor não tinha certeza de se isso estava tudo certinho. Ele termina mais ou menos se desculpando caso ele tenha cometido algum erro no registro de tudo. Ele fala, espero que, em outras palavras, espero que esteja tudo certinho, mas se eu errei, os irmãos vão desculpando aí, né? Os irmãos me desculpem se eu cometi alguma falha. Essa não é a característica dos livros bíblicos inspirados por Deus. E aqui a gente vê por que eles têm essa característica. O Senhor revelou e ordenou o seu registro. E para quê? Só para a gente ter um livro? Não, o versículo 3 mostra que Deus tinha um propósito nisso. Ele diz o seguinte: talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que intento fazer-lhes, e venham a se converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade. Então, a utilidade da palavra de Deus, porque a razão pela qual Deus revelou e ordenou o registro da sua palavra tem a ver com a vivência dos seus servos. É até um ato de misericórdia do Senhor a sua revelação, assim como vai ser também a pregação. Mas por meio da palavra de Deus registrada, revelada pelo Senhor, o que de bom pode acontecer aos servos do Senhor? Em primeiro lugar, eles podem servir bem a Deus por meio da palavra do Senhor. Tem muita gente que quer servir a Deus e inventa um jeito de servir a Deus. Fala, eu vou ficar aqui no meio do mato, sentado sozinho, olhando para as estrelas, em paz, em contato com a natureza, em contato com o universo, e assim eu vou servir Deus. A pessoa tem uma boa intenção, quero servir Deus, quero agradar a Deus. Mas de onde ela tirou que sentar no meio do mato sozinho, no meio dos pernilongos, olhando para a estrela, sentindo a natureza e o universo e o cosmos, que isso agrada o Senhor e isso torna um servo melhor? Ele inventou isso. Para o Senhor, isso não muda absolutamente nada, porque o Senhor descreveu na sua palavra os modos pelos quais seus servos podem o servir bem. E quando ele fez isso, olha um exemplo, Josué, capítulo 1. Josué ia começar seu ministério. Moisés acabou de morrer e passou o taco para ele. E aí, Josué está inseguro, está com medo. O que eu faço agora? Deus vem e o ensina. E no meio desse ensino, versículos 7 e 8, Deus dá o conselho de ouro para ele. Ele diz, tão somente ser forte e muito corajoso, para ter descuidado de fazer tudo segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Quando a gente começa a ler o texto, fala ser forte e muito corajoso, se parar por aqui, a gente pensa que Deus está falando das batalhas. Os próximos 7 anos, Josué ia conduzir o exército de Israel no domínio de toda Canaã, onde eles iam habitar. 7 anos de batalha. Então, Josué, seja forte e muito corajoso. Mas não foi isso que Deus falou. Deus falou para ele ser corajoso, mas não nas batalhas. Olha para que ele tinha que ser forte e corajoso. Para seguir toda a lei que Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde andares. Você quer ser bem-sucedido nas batalhas? Seja forte e corajoso para ser fiel às minhas palavras que Moisés te deu. Nossa, parece um conselho antimilitar, não, mas é esse aqui. Versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido, Josué?
leia a minha palavra, aprenda a minha palavra, guarde a minha palavra, ensina a minha palavra, faça os outros seguirem a minha palavra. Vocês vão ser bem-sucedidos. Deus dá na palavra dele, na Bíblia, não nas ideias das pessoas, em supostas revelações. Eu tive um sonho. Eu sonho toda noite. Todo mundo sonha toda noite, faz parte da nossa biologia. Mas a pessoa sonha, gosta de um sonho, valoriza menos a palavra de Deus do que... Porque a palavra de Deus é chato ficar lendo, cansativo, ficar estudando. Tem palavras que eu nem entendo direito, tem que ficar aprendendo de outra, eu fico com dúvida, ela me coloca em alguns... O sonho é mais legal, parece aquele negócio mais Indiana Jones, da descoberta, é mais emocionante. Então aí eu invento uma realidade. Não é isso que Deus falou, Deus falou. A pessoa vai teimar com Deus. Deus está falando para Josué, você vai entrar em batalha, seja forte e corajoso. Para quê? Para conhecer e guardar a minha palavra registrada por Moisés. E para que mais? Para que mais ela serve? Esse é um uso da palavra registrada, revelada pelo Senhor. Ser um bom servo. Em segundo lugar, ser perdoado e restaurado. E quando eu não sou um bom servo? Falhei, sou pecador, não fui o bom servo que eu queria ser. Como eu resolvo isso? Por meio da palavra revelada do Senhor. Neemias, capítulo 1. Neemias está tratando do povo que foi exilado, que voltou para Jerusalém e que está sofrendo lá. Não tinham o templo completo, não tinham a muralha completa, o templo até já tinham, mas o culto sofria interferências, eles não tinham uma muralha, os samaritanos que governavam, no geral, aquela terra, os perseguiam constantemente. Estava complicado, então Neemias ora por eles e diz: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. O que Neemias está falando? Senhor, o Senhor falou que quando a gente não ouvisse, não guardasse e se desviasse da sua palavra, que o Senhor ia trazer castigo. O Senhor trouxe. Mas na sua palavra o Senhor também disse que se nós nos arrependêssemos, se nós olhássemos para a sua palavra, se nós seguíssemos ela, o Senhor ia nos restaurar de novo, ia nos reunir. Isso aqui numa condição específica de Israel, mas o princípio é o mesmo. Quando nós nos afastamos da palavra do Senhor e transgredimos e nos afastamos do Senhor, é por meio do retorno aos seus ensinos, a sujeição à palavra do Senhor. Como eu me sujeito a Deus? Pelos meios de Deus. E como que eu vou saber eles? O Senhor os revelou na sua palavra. A palavra de Deus não são só palavras escritas, não são páginas. É a vontade, o ensino do Senhor para nós. Então eu me volto para o ensino da palavra do Senhor. As pessoas querem tanto a palavra do Senhor, buscam a palavra do Senhor, revelam a palavra do Senhor, sonham com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está na Bíblia. Neemias está falando, se nós voltarmos para ela, o Senhor pode nos restaurar. O Senhor falou que faria isso. Se nós nos sujeitássemos ao Senhor e ao que o Senhor ensinou, o Senhor nos restauraria. Uma utilidade espetacular da palavra de Deus. Como uma igreja pode existir sem que a sua palavra seja central na vida dela? Se não, se for para virmos aqui e fazermos o que gostamos, o que pensamos, primeiro vai virar uma bagunça, porque cada um gosta de uma coisa, cada um pensa uma coisa, não haverá um fator unificador. Mas vamos supor, né, que aqui todo mundo pensasse igualzinho e gostasse das mesmas coisas. Nós iríamos fazer coisas que a gente gosta, que a gente pensou que ia ser um clube.
Como é um clube? Um clube é o lugar onde se reúnem pessoas que gostam das mesmas atividades. Tem um clube esportivo, em Atibaia tem um clube que se chama São João Tênis Clube, e tem quadra de tênis lá, eu cresci vendo ele. O pessoal que gostava de jogar tênis se associava a esse clube e ia lá jogar tênis. Ah, eu gosto de xadrez, você tem que ir em outro lugar, né? Faz um clube do xadrez. Se a igreja não tiver a palavra de Deus, ela vai se reunir por ideias próprias e transformar a igreja num clube. Talvez seja legal se encontrar com os irmãos, mas nós não seremos servos do Senhor que revelou o caminho pelo qual Ele quer que nós andemos. Então, a primeira etapa no processo da palavra de Deus chegar a nós foi Deus revelá-la. Por isso nós temos que ter ela na mais alta conta. Em segundo lugar, Deus ordenou o seu registro e o profeta foi fiel na transmissão. Deus falou, revelou suas palavras aos profetas, e os profetas chegaram diante do povo e disseram: assim diz o Senhor, e falaram o que o Senhor disse. Aqui, Jeremias, o texto é claro em dizer, versículo 4, que ele não só chamou Baruque, né, filho de Nerias, e escreveu no rolo, segundo tudo que ditou Jeremias. Agora, o que Jeremias ditou? Todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Pergunta, como é que Jeremias lembrava delas? Né? Uns 22, 23 capítulos que ele já vinha pregando nos últimos 20 anos. Como é que ele lembrava? Alguns estudiosos dizem, não, ele registrou ela, ele tinha registrado. Agora ele chamou uma ajuda, porque, sei lá, a caligrafia dele não era muito boa. Ele tinha lá uns rascunhos em papel de guardanapo. Né? Não, mas agora ele precisa de um profissional, um calígrafo. E a pessoa certa era um homem temente a Deus, um companheiro dele, Baruque, esse cara vai me ajudar. Eu vou ditar e você vai escrever tudo certinho. Eu escrevo, eu rasuro, você não. Você tem habilidade nisso, você é da nobreza aqui, você você é aparentado com servos do templo, você tem habilidade nisso, você vai me ajudar. A gente não sabe se ele tinha anotações ou se o Senhor o ajudou a lembrar tudo isso. O fato é que o texto é claro em dizer que Jeremias ditou e Baruque escreveu tudo certinho conforme Jeremias ditou. E o que Jeremias ditou? Tudo certinho conforme tudo que o Senhor lhe falou. Então o profeta foi fiel. O profeta podia dizer o seguinte: quer saber, essa parte aqui está muito dura? Não pode falar assim, né, Senhor? Vamos maneirar, vamos escolher outras palavras. Lá no começo do livro, de Jeremias, você, Israel, eu lembro de quando vocês eram minha noiva pelo deserto, e eu os trouxe, né, como uma lua de mel, né, eu os trouxe até Canaã, mas chegando lá, você correu para os seus amantes, como uma camela no cio, você correu se esfregar. Senhor, vamos escolher umas palavras mais brandas, porque essas palavras são fortes demais, e são mesmo. As palavras que o Senhor fala nesse discurso, mais no começo de Jeremias, são fortes, a gente fala, nossa, mas o Senhor aqui pegou pesado. Era a hora perfeita, se Jeremias quisesse falar, Senhor, o Senhor vai ofender o povo, aí o povo não vai querer ouvir, deixa eu dar uma melhoradinha no que Deus falou. Jeremias não fez isso, tanto que eu estou podendo dar esse exemplo de palavras duras, de Deus comparando Israel muitas vezes a prostitutas, que corriam para amantes em troco de moedas. Uma comparação severa, uma comparação pesada, uma comparação ofensiva, mas uma comparação tremendamente justa.
diante da infidelidade ainda maior do que da esposa para um marido, que foi a de Israel para com seu Deus. E o Senhor fala duramente, e até nas partes duras, Jeremias é fiel com tudo. O profeta é um mensageiro de Deus. Só que um mensageiro só tem valor se ele for fiel à mensagem. Se ele mudar um pouquinho a mensagem, ele não presta para nada. Ele não pode ser mais um mensageiro. Já brincou de telefone sem fio? Acho que os jovens de hoje não fazem a menor ideia. Eles nem entendem por que chama telefone sem fio, porque nenhum telefone que eles já pegaram na vida tem um fio a não ser o do carregador. É o único fio no celular que eles conhecem, é o do carregador, né? E o que o telefone sem fio é? Um falar para o outro, cochichar na orelha, e aí enquanto uns cospem na orelha dos outros, o outro ri, a mensagem vai passando de um para o outro e chega no final completamente diferente do que saiu no começo. E às vezes é tão diferente que nem chamando uns 3 matemáticos, uns 2 físicos, você consegue entender como ela mudou tanto. Esse não é o mensageiro. O mensageiro só tem valor se ele transmitir cada ponto, cada vírgula, cada acento, cada palavrinha corretamente que o seu Senhor mandou. Mas não é só isso. Os homens que registraram as Escrituras, eles não foram só fiéis no registro, eles foram fiéis no conhecimento delas, porque eles não foram só datilógrafos. Escrevi, né, calígrafo, tá, agora não tem, acabei meu serviço. Eles escreviam o que eles pregavam. E eles pregavam porque eles estavam ensinando o povo. Então eles conheciam a palavra do Senhor. Muitas vezes eles pregavam o que Deus tinha dito especificamente. Então essas partes diziam, assim diz o Senhor. E aí eles falavam exatamente a frase, o parágrafo, o texto que o Senhor mandou dizer. Mas às vezes eles ensinavam, eles davam bronca, não conforme uma palavra específica, mas conforme palavras que já tinham sido registradas, ou por eles antes, ou por outros profetas. Muitas vezes a gente está lendo Isaías, né? Então as leituras dominicais, estamos em Isaías 30, agora cedo, à noite nós vamos ler Isaías 31. Isaías, muitas vezes, faz menções, faz uso da lei. Ele fala de consequências que ocorreriam porque o povo estava desobedecendo, e na lei estava descrito o que acontecia quando se desobedecia. Então ele também era um intérprete e um pregador. Olha esse processo em Esdras. Esdras era um escritor bíblico. Dizem que, além do livro de Esdras e o livro de Neemias, parece que Neemias escreveu o próprio livro, mas Esdras parece que o acrescentou no seu próprio, como uma sequência do seu próprio livro. E dizem também que ele é o escritor, o provável escritor de 1º e 2º Crônicas. Além de escritor, olha qual era a tarefa desse mensageiro fiel. Esdras 7:10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar Israel todos os seus estatutos e os seus juízos. Então o homem que escreveu uma boa parte da nossa Bíblia também era fiel no conhecer a lei, no aplicar à sua própria vida o ensino da lei e ensinar os outros a cumprir a lei. Então o profeta aqui, como mensageiro, ele é um mensageiro fiel no registro das Escrituras, no ensino e aplicação que ela tem na vida dos seus ouvintes. Razão pelo qual os livros bíblicos, são muito aplicáveis. Tem gente que fala assim, a letra mata. A letra mata?
A burrice mata. A falta de conhecimento dela mata. Jesus falou, vocês erram por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Ah, não, eu conheço o poder de Deus, que eu oro para cair fogo, eu oro para repreender. Conheça as Escrituras e você vai entender como funciona o poder de Deus, não o poder que você gostaria que fosse, o que você acha que fosse, o que você ouviu alguém falar. Você tem que conhecer as Escrituras, sem as quais você erra. Você vai lá na zona sul de São Paulo sem mapa, sem GPS, com nome na rua Chiquinha Rodrigues, número 22. Pode ir. Que bairro? Não sei. Que avenida eu pego? Não sei. Vai tentando, não vai achar. Sem um mapa nós não chegamos lá. E é por isso que a Bíblia nos mostra a palavra de Deus, explica como ela se aplica à nossa vida e mostra como nós devemos servir ao Senhor de modo vivo e verdadeiro. Não como gostaria de servir, mas como o Senhor quer ser servido. Num restaurante, o cliente não quer receber o prato que o garçom gosta de servir. Ele quer receber o que ele pediu. Ele pede, eu quero feijoada. O garçom chega com um virado a paulista. Fala, não foi isso que eu pedi. Ah, mas é que eu gosto tanto de servir isso aqui. Eu sirvo com tanta alegria, com o melhor coração. Você vai gostar. Fala, mas não é o que eu pedi. É a mesma coisa que a gente, com o melhor dos corações, querer servir a Deus do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente acha que deve ser, e não conforme a palavra dele. O Senhor não quer uma boa intenção que vá para outro lado do que ele ensinou, de o que ele realmente quer. Ele chama isso de rebeldia, mesmo com a melhor das intenções do mundo. Então, a primeira parte de como a palavra de Deus chega às pessoas é a revelação do Senhor. Em segundo lugar, o registro fiel por meio dos profetas. Em terceiro, a palavra é pregada, finalmente, para gerar arrependimento. Aí Baruque faz o quê? Jeremias fala para ele, versículo 5. Eu estou encarcerado. Aqui, acho que a tradução não foi muito feliz. Deveria ser assim, eu estou impedido. Ele não estava encarcerado porque depois ele e Baruque fogem. Eles se escondem. E Jeremias, se estivesse na cela, não tinha como fugir, se esconder. Então, é mais provável que ele tivesse impedido, ele já estava pregando há 20 anos isso aqui, o rei não estava gostando muito dele, não. Tanto que a hora que a palavra escrita agora chega ao rei, o rei pega um canivete, pica ela em 1000 pedaços e taca fogo para não sobrar nada. Então Jeremias não estava com um nome muito bom. O visto dele tinha sido cancelado. Tinha lá uma foto dele de procuras, persona non grata. Então ele não podia entrar no templo. Então ele falou, Baruque, você vai lá e vai pregar. Quem sabe as orações não são atendidas e o povo se converte. Vamos ver, vamos tentar mais uma vez. Versículo 6, entra tu e o rolo que escreveste, segundo tudo que te ditei, lê todas as palavras diante da casa do Senhor no dia de jejum. Esse dia de jejum estava reunindo muita gente por causa das ameaças que estavam ao redor do mundo. O povo vinha jejuando, clamando ao Senhor por proteção. Então esse era um dia que Jerusalém e o templo especialmente ia estar assim, era o dia certo para essa leitura, todo mundo ia ouvir. Vai lá e lerás também diante de todos de Judá que vêm das suas cidades. Pode ser que as suas humildes súplicas sejam bem acolhidas pelo Senhor e cada um se converte. Isso aqui é o objetivo. Para que ele ia ler e explicar a palavra do Senhor? Quem sabe eles se convertam. Eu não sei se eles vão se converter, mas o objetivo é esse. E como alguém pode se converter? Eu vou lá, vamos fazer um domingo legal, vamos fazer um futebol, um futebol entre Jerusalém e Samaria, cada um joga 45 minutos, vira 5, acaba 10,
E só os homens sabem o que significa. E os antigos, né? Os novos eu não tenho lá muita certeza. Então, vamos fazer isso, vamos fazer uma quermesse, né? Vamos fazer uma corrida do saco, aí todo mundo vai ficar feliz, né? Aí eles vão se converter. Vamos fazer um sopão aqui, cantar muito hino, muito louvor, todo mundo apaga as luzes, acende umas velinhas, fica todo mundo chorando, né? Aí eles vão se converter. Leia o livro, quem sabe as orações sejam atendidas e eles se convertam. Só há conversão com a pregação da palavra de Deus. Não tem, vamos lá, minha igreja é legal, o pastor é joia, nossa, os irmãos, nossa, que ambiente gostoso, tá? Isso pode ser até verdade. E a pessoa vem, é um ambiente gostoso, ninguém é salvo por ambiente gostoso. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não existe salvação sem pregação do Evangelho, revelado pelo Senhor e registrado com fidelidade pelos escritores. Ele diz, a razão disso, porque grande é a ira e o furor do Senhor manifestado contra esse povo. Então fez Baruque conforme tudo, e foi lá e pregou. O povo se arrependeu? Não. O livro terminou até picado, né? E queimado. Parece que teve gente que ficou meio balançado. Os próprios príncipes ouviram aquilo e falaram, nós vamos ter que ler para o rei isso aqui, porque isso aqui é sério. Eles ficaram balançados. Aí chega o rei e queima tudo, se queimou o rolo, aí vou eu e falo, não, rei, não, mas eu creio nisso, então queima você também. Então, aproveita que o fogo está quentinho, junte-se a ele. Então aí eles ficaram mais quietinhos na dele. Mas a palavra foi lida para o arrependimento das pessoas. E é a reação que as pessoas têm diante da palavra do Senhor que é o divisor de águas entre a conversão e o juízo. Mas, essa pessoa era boa, tão boa, fez bem para todo mundo a vida toda, nunca vi essa pessoa reclamar de nada, um doce aquele senhor, um doce aquela senhora, não sei se tem um lugar no céu. Sem a palavra de Deus, sem a reação adequada à palavra de Deus, não tem. É a palavra de Deus, é a reação correta ou errada diante dela que é o divisor de águas, ou para conversão e salvação, ou para o juízo eterno. Quer ver? Olha lá Jeremias 26, de 2 a 6, o que diz. Jeremias 26, o próprio profeta falou disso. Assim diz o Senhor, ó, o Senhor falando mais uma vez, né? Põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor. Todas as palavras que te mando, lhes digas, não omita nenhuma sequer. Aqui, ó, o papel do profeta. O Senhor revelando e o profeta tendo que ser fiel. Fala tudo do jeito que eu falei. Jeremias fez. E aí? E a parte dos ouvintes? Versículo 3. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho. Então me arrependerei do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Ou seja, se eles acatarem a minha palavra e crerem e me buscarem e mudarem o seu caminho, eu também vou mudar o modo como disse que vou tratar. O meu tratamento na lei era condicionado à reação do povo à palavra do Senhor. Se vocês guardarem essa aliança, então vocês vão ser benditos ao entrar, ao sair, vocês vão se multiplicar, vocês emprestarão e não tomarão emprestado. Mas se não guardarem essa aliança, então vai parar de chover, seus rebanhos não vão procriar, eu vou trazer nações de longe que vai matar jovens, velhos, eu vou escravizar vocês em outras terras e nem nessas terras vocês vão ter paz. Vocês vão servir deuses de outras terras e vocês vão dormir sem saber se vão acordar e vão acordar sem saber se vão chegar a dormir de novo. Tamanha perseguição que vocês vão receber. Era o modo de Deus tratar condicionado
ao modo como as pessoas recebiam ou não a palavra dele. Então, se elas ouvirem e se converterem, eu vou tratá-las bem. Versículo 4. Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós para ouvirdes as palavras dos meus servos, o profeta, que começando de madrugada vos envio, posto que até aqui não me ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Se não me ouvirem, se não crerem na minha palavra, se não aceitarem minha palavra, se não se converterem, se não se amoldarem ao que eu estou revelando, então as maldições que eu prometi, elas vão cair sobre vocês e sobre as nações. É a aceitação ou não da palavra do Senhor que faz com que os ouvintes sigam uma estrada ou outra. Não tem terceira via. Uma estrada, a conversão da salvação, da vida eterna. A outra, a condenação e o juízo eterno. E para nós, agora isso aqui está em Jerusalém, né? Está em Israel, tal. E a igreja? A igreja enfrenta algumas realidades ligeiramente diferentes. Por analogia, dois pontos que não dizem exatamente respeito à nossa realidade podem ser também aplicados a nós, ainda que o outro case conosco, com a nossa realidade em cheio. Em primeiro lugar, Deus não nos revela mais palavra para ser registrada na Bíblia. Ele não fala agora vamos escrever segundo Apocalipse, né? Vamos escrever terceira Pedro. Pedro ali que recebe a palavra de Deus, você vai registrar, e aí nossas próximas versões da Bíblia tem um livro mais. O Senhor não faz mais isso. As palavras dele foram encerradas. O livro de Apocalipse encerrou a revelação do Senhor que foi registrada. Acabou. Mas ainda assim, nós temos ela. A gente não precisa de nova revelação, a gente já tem ela em mãos. Então, qual é o papel hoje da igreja diante da revelação de Deus? É aprendê-la. Do passado era aprender coisas que ainda não tinham sido reveladas, que o Senhor foi revelando. Hoje é aprender o que Ele já revelou. E como é que a gente faz isso? Por meio do estudo da palavra dele, por meio da leitura. Os irmãos acham que Deus escreveu um livrão dessa grossura aqui para nós, para ficar lá na gaveta, ou para ficar aberto no Salmo 91, para espantar mal olhado e olho gordo? Será que é isso? É para isso? É para expulsar espíritos malignos, almas penadas? É isso? Tem gente que acha que é isso. Não é isso, não serve para nada disso. As palavras deles, desse livro, é que nos ensinam, é na nossa vida que ela afasta as coisas ruins. Eu lendo e aprendendo. E é por isso que Tiago, capítulo 1, versículo 22 em diante, diz o seguinte: lembra que Deus escreveu e a intenção era a conversão do povo. Hoje, o estudo da palavra de Deus tem a mesma intenção. Ele não precisa revelar nada mais, está tudo aqui, e bastante. A gente tem que fazer plano de leitura anual para conseguir ler a Bíblia num ano. Tão grande que ela é, tem bastante revelação para você. Só que ela tem que ser aplicada. Tiago 1,22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que se contempla num espelho o seu rosto, pois a si mesmo se contempla, e se retira e logo se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Então, Deus não precisa revelar mais livro da Bíblia para a gente. Ele revelou bastante, e está tudo na nossa mão. E facinho hoje em dia. Se você estiver num lugar e falar: esqueci minha Bíblia, você tira o celular do bolso e digita umas palavrinhas, a Bíblia abre na sua frente e você pode ler. Só que a intenção é lê-la
e aplicá-la. E eu perguntei no começo, por que nós temos uma escola bíblica dominical? Por essa razão, para aprendermos elas e aplicarmos, para não sermos somente ouvintes. Aqui nós somos ouvintes, mas a gente vai sair lá fora, e lá fora nós temos que ser praticantes. E é por isso que não tem uma escola bíblica dominical, não é escola bíblica anual, é escola bíblica dominical. Quem dera fosse diária, né? Escola bíblica diária, não dá pra gente. Mas dominicalmente a gente está aprendendo. E à noite vai aprender de novo. E na quarta-feira vem, vai aprender de novo. Os jovens vêm no sábado, vão aprender de novo. Os casais se reúnem, aprendem. O remar se reúne, aprende. As belas se reúnem, aprendem. O dever se reúne, aprende. Para quê? Para nós sermos bons servos do Senhor. E para termos restauradas as nossas falhas, conforme a gente viu. Em segundo lugar, a gente não tem mais escritores, profetas bíblicos, escritores da Bíblia hoje em dia. Não tem gente falando, eu tenho mais um livro bíblico aqui, coloca aí na sua Bíblia. Então, um rascunho aqui, põe no meio das páginas. A gente não tem mais isso. Mas a gente aprende com a fidelidade deles. Não só no registro, mas no ensino. Mais do que registradores da palavra de Deus, esses homens eram professores da palavra de Deus. Eles registravam o que eles ensinavam sob orientação do Senhor. Hoje a gente não tem mais esses profetas escritores que falam diretamente com o Senhor. Mas nós temos pastores, mestres, professores que aprendem da mesma palavra por outra via, né? É só ler agora, é até mais fácil. Tinha épocas no passado que Deus ficava décadas sem falar nada com nenhum profeta. Agora a gente tem a Bíblia todo dia, tudo que ele falou para todos os profetas. Então os mestres têm essa palavra diante de si e eles têm o mesmo tipo de responsabilidade de serem fiéis na transmissão dessa palavra. Por isso, 2 Timóteo 2,15, olha esse versículo aí, é um versículo clássico e importante. Todos os seminaristas têm que decorar esse versículo. Decorar para aplicar. Olha só o que Paulo diz para Timóteo, que era um pastor, né, jovem, ele está ensinando ele. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Timóteo, você quer ser um bom pastor que não tem do que se envergonhar? Tem uma parte vivencial que está englobada nisso, mas tem uma parte muito importante, que é saber manejar bem a palavra de Deus. Como que alguém maneja bem a palavra do Senhor? Conhecendo ela. Já viram aquelas pessoas que tudo que fala tem um versículo na mente com a referência e tudo. Fala, mas que memória, memória. A pessoa lê, estuda, ela está aprendendo, ele está manejando bem a palavra da verdade. Ele conhece e ele é fiel, ele maneja bem ao entregar. Assim como um marceneiro maneja bem uma chave de fenda, um serrote, e entrega um trabalho na medida certinha, no nível, tudo. O professor, o pastor, o pregador, o mestre tem que ser fiel para conhecer e para ensinar a palavra do Senhor. E finalmente, no que tange a nossa realidade, né? A palavra é pregada para gerar arrependimento. Isso aqui não precisa de uma analogia. Nós também somos proclamadores da verdade. Mas eu não sou pastor. Qualquer pessoa que já se converteu, que foi atingido pela mensagem do Evangelho, é um proclamador da verdade do Senhor. Mas eu só sei pregar de modo simples. A maioria das pessoas se converte ouvindo pregações simples. O Evangelho da salvação em si é simples. Ele diz, você é pecador. Mas eu nunca matei, nunca roubei. A sua pequena mentirinha, a sua pequena mágoa contra uma pessoa, o seu pequeno desvio de caráter em qualquer coisa é ofensivo para um Deus perfeito e causa uma separação imensa, onde jamais é possível você chegar na presença dele.
a não ser que ele deixasse de ser Deus e fosse imaculado, coisa que não vai acontecer nunca. Você é pecador e você precisa ser purificado. Ah, então eu vou pagar a promessa. Não dá. A Bíblia diz que todas as obras que os homens fazem são para Deus como trapos de imundícia. Não vou nem dizer hoje o que se compararia a isso, mas é assim uma figura bem ruim, bem nojenta, é desprezível. Não é assim que uma pessoa pode se tornar puro diante de Deus. Para se tornar puro diante de Deus, é preciso punir as nossas faltas. Com Deus não é que nem o Brasil, né? Que até o criminoso tem lá 200 quilos de cocaína preso, mas não precisa ficar preso, não pode ir para casa, fica com a tornozeleira eletrônica um mês, depois tira e está solto. Não, com Deus cada pecado é punido, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, por amor, Deus providenciou um substituto a nós. Ele não tem como ignorar isso. Vamos deixar isso para lá, esquece, ninguém viu. Não. A santidade de Deus viu, e a justiça dele exige essa punição. Então ele fez o quê? Ele enviou alguém perfeito, cuja sua morte pudesse perdoar os pecados de todos. Quem é esse alguém? Seu próprio filho. Seu próprio filho que compartilha com ele de divindade perfeita. Assim, como homem e como Deus na cruz, Jesus foi um substituto para os meus pecados. E sendo Deus, ele tinha um cartão de crédito infinito para pagar pela culpa de todos os nossos pecados. Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É só por meio disso. Não tem outro caminho. Não, mas eu vou fazer sopão. Pode fazer sopão quando você quiser. Não tem salvação por meio do sopão. Não tem salvação por meio de tirar piolho do cabeça do mendigo. Não tem sopão por recolher cachorro da rua. Hoje em dia, cachorro todo mundo está com o sentimento à flor da pele por causa da orelha. Né? Não adianta fazer ONG para salvar os cachorros. Ninguém vai para o céu. É bom proteger a criação, é bom. Mas só tem um jeito de ser salvo. Crer no Senhor Jesus, que morreu no seu lugar, para que o benefício da morte dele seja o pagamento pela sua culpa, e você, diante do tribunal de Deus, seja considerado inocente, enquanto a culpa recaiu sobre Jesus. É matemática. Tem uma dívida sua. Jesus não tinha dívida nenhuma, ele fez um pagamento. Está sobrando um pagamento aqui, tem uma dívida. Alguém crê em Jesus? Essa dívida é lançada sobre aquele crédito, e isso é pago. E o devedor deixa de dever. E aí sim nós somos feitos filhos de Deus. Quem? A saber, os que creem. Esse é o evangelho, é simples, qualquer um pode falar. E nós devemos pregar o evangelho. E toda vez que a gente prega o evangelho, qual deve ser o nosso objetivo? O arrependimento de quem ouve. O arrependimento de quem ouve. Não sei se vai se converter. Essa parte não é com você. Deus foi fiel na revelação da verdade. O profeta foi fiel no registro da palavra. Nós temos que ser fiéis na divulgação dessa mensagem da salvação em Jesus. Diante da nossa missão, que é qual? Vocês são raça eleita, sacerdócio real, um povo santo, com a intenção de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É assim que a palavra de Deus chega nas pessoas. O Senhor revelou, o profeta registrou, e cabe a nós aprender, aplicar, ensinar, pregar para a conversão daqueles que ainda precisam crer em Jesus e que depois vão entrar nesse mesmo ciclo de aprender, aplicar a sua vida e ensinar o Evangelho a outros. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra. Sem ela, nós seríamos cegos tateando no escuro.
seríamos pessoas vendadas no meio de um bosque enorme, uma floresta amazônica, sem ter como sair, sem rumo, sem saber se estamos indo para cima, para baixo, para norte, sul, estaríamos completamente perdidos, mas o Senhor enviou a sua palavra. O Senhor nos dirigiu. O Senhor enviou profetas que a registraram, e o Senhor nos incumbe agora da tarefa de aprendê-la, de memorizá-la, de aplicá-la à nossa vida e de transmitir aos outros. Nos ajude a isso, Senhor. As pessoas acham que chamam isso de frieza espiritual, quando na verdade isso é o centro da sua vontade. Se há um lugar onde a chama do Espírito está presente, é numa igreja que estuda a sua palavra, aprende a sua palavra, aplica essa palavra a si e anuncia a sua palavra aos perdidos, para que também creiam e sejam salvos pela obra do Senhor Jesus. Nos ajuda e nos abençoa nisso. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém.